Suponho que a maioria de vocês lembram da famosa piada do rabino que dava a razão a duas pessoas que estavam brigando e dizendo o contrário, uma e outra. E o rabino dizia, você tem razão, você também tem razão, você tem razão, você tem razão, até que passou uma terceira. Lembram da piada? Sim, parece que nem todos. Então, rapidão. E o rabino dava a razão às duas partes constantemente, inclusive quando diziam coisas opostas. Até que veio uma terceira pessoa e disse, rabino, como é possível? Eu estou escutando, já vão 10 minutos, essas duas pessoas estão dizendo exatamente o contrário. O Senhor está dando a razão aos dois. O rabino olha para a terceira pessoa e diz, quer saber, você também tem razão. Essa é a piada que acusa os rabinos, nos acusa os rabinos de sermos o nice guy, aquele que quer sempre dizer, você está tudo bem, está ótimo, venha na sinagoga, eu vou sorrir para você. Alguns que me conhecem sabem que eu não sou esse, mas algumas vezes sim, outras menos. Alguns de nós aprendemos com mestres que diziam que o importante de um rabino é saber acalmar o perturbado, mas perturbar o calmo, as duas coisas. E eu me identifico bastante com isso. De qualquer modo, se pensarmos bem nessa piada, prestem atenção. Essa piada é o que meu pai diria, é uma piada somente para rir, é para sorrir e pensar. Existem piadas assim. E esta piada, se pensarmos bem, tem 3 reflexões profundas e importantes para levar conosco. Todos, não somente rabinos. A primeira é que sempre, todos têm alguma razão. Todas as pessoas fazem as coisas por alguma razão. Não é verdade que simplesmente agimos. O filósofo Leibniz dizia que, inclusive, não temos a liberdade de não seguir o que acreditamos que para nós é melhor. Essa liberdade não temos. Sempre a pessoa segue algo que acha que é melhor que outra opção. Como não existem duas opções idênticas, e ele usa para isso uma parábola do burro de Burdistão, que tem 2 baldes com água, do mesmo tamanho, da mesma cor, a mesma quantidade de água, a mesma distância. Como escolhe? Leibniz disse, morre de sede. Mas o ser humano não vive desse modo, porque nunca nenhuma opção é idêntica à outra, ou pelo menos não nos nossos olhos, e portanto sempre alguma parece, por alguma razão, melhor para algum objetivo. Por alguma razão. Claro, essa razão pode não ser a nossa, é a razão do outro. E às vezes essa razão pode ser perversa. Mas não é que não tenha razão. Alguma razão ele tem. E ele acredita que isso é melhor para algo que pode ser muito ruim. Mas ele acredita que isso é bom. Imprescindível entender isso. Senão vamos viver somente com as nossas parcialidades. Essa é a primeira mensagem dessa piada. Já estão colocando, todos estão ficando sérios agora. Acabou a piada, muito bem. Segunda mensagem dessa piada é que todos estamos nessa difícil posição do rabino. Todos. Não somente os rabinos e com certeza não somente os juízes. Quando você está em um dos dois lados, você se encontra nessa difícil situação de ter que ouvir a opinião do outro. E quando você é o terceiro que escuta a história, também. Todos os dias nós escutamos histórias. E acabamos tendo que nos posicionarmos em algum lugar. Porque senão somos invisíveis, somos irrelevantes. Mesmo que sejamos pós-modernos.
psicanalizados e não queramos julgar ninguém, todos avaliamos de algum modo e temos alguma ideia. E ainda bem, porque se não tivéssemos, seríamos irrelevantes, como disse antes. Tanto faz. E ninguém te contaria nada se você fosse uma parede. Sempre avaliamos. Sempre nos posicionamos de alguma forma, inclusive quando decidimos não tomar partido. Estamos fazendo algo, estamos decidindo algo. Estamos escolhendo não tomar uma posição. E essa escolha, como todas as escolhas nossas, sempre terá consequências. Ao menos a consequência de deixá-lo tudo como está, sem nossa intervenção. Ou livrado ao mais forte, ao mais sábio, ao mais popular, que nem sempre é o melhor. Nem sempre é o mais justo. E nem é sempre quem mais razão tem. E a terceira mensagem é que cabe a nós buscar e encontrar as razões de todos, as próprias e as dos outros, em todas as circunstâncias. Por que estou contando isso a vocês agora? Poderia ser por muitas razões, mas como estamos na sinagoga, vou contar a vocês que a parashá da semana começa o livro de Devarim. E o livro de Devarim é a grande despedida do grande líder Moshe. E ele se despede resumindo as principais ideias, os principais valores, e começa pela justiça. E nos conta aqui duas coisas contraditórias. Por um lado, nos diz, durante esta mesma parashá, que é importante julgar com justiça, escutar todas as partes, não se amedrontar de quem parece poderoso e articulado, e não temer e ter compaixão exacerbada de quem parece coitadinho. Julgar com justiça. E em seguida, depois de que nos convenceu disso, nos diz quase o contrário. Que diz? A justiça é só divina. Amishpat leElohim hu. Como assim? Não acabou de nos dizer que nós temos que fazer justiça. E nos explicou como fazer justiça, e como escutar, e como ponderar. Ou a justiça é só de Deus? Essa é uma tensão, na minha opinião, maravilhosa, que eu adoro discuti-la com advogados, com juízes e com estudantes de direito. Mas também com pessoas que não estão nessas disciplinas, porque todos julgamos, e todos avaliamos, e todos nos posicionamos. Hoje tem aqui alguns advogados, então isso é muito bom, porque o Felberg tem um médico e os demais são todos advogados, certo? E uma médica e outra também. Muito bem. O que significará então essa tensão e como se resolve? O que fazemos se a Mishpat de Elohim, se a justiça é somente divina? O que explica o Talmud é algo que eu todos os anos volto a lê-lo e sempre interpreto de outro modo. E esse ano encontrei mais algo que eu vou compartilhar com vocês. Eles dizem fazer humanamente com a consciência do divino. Fazer o trabalho de Deus. Olhem o que significa isso. Normalmente, a teologia e a religião clássicas que fazem, pedem a Deus que faça por nós. Este texto diz exatamente o contrário. Não é Deus que fará por nós o que nós pedimos e mandamos que faça. E nos sentimos desapontados se Ele não fizer. Não. Exatamente o contrário. Sejamos nós os que faremos por Deus, no lugar de Deus. A justiça é de Deus, mas temos que fazê-la nós. Estranho. Como se fôssemos Deus, sem ser argentinos. Isso deixem para os argentinos. Com responsabilidade, com imparcialidade, colocando nossa subjetividade
nosso amor e o maior standard que nós atribuímos ao divino. Não há um Deus estranho e cruel que nos manda fazer loucuras irrelevantes. Somos nós que, na busca pelo mais elevado, o atribuímos a Deus. E somos nós os que colocamos isso como ideal e como meta, como norte e como infinito. É assim como a religião se torna significativa e transformadora, ao invés de passiva, milagrosa e supersticiosa. Olhem o que acontece aqui. Este é um parágrafo no qual Moisés diz: o que você chama de Deus não é um substituto seu, é exatamente o contrário. São seus ideais que você tem que tentar realizá-los aqui. E tem que se ver a si próprio, olhado pelo divino. Não por um velhinho de barba branca no qual ninguém acredita. Pelo que você acredita que é divino. Você está por fazer algo? Pense que isso que você chama de divino é o standard. Seja isso que você está por fazer justiça, seja isso que você está por fazer bondade, seja isso que você está por fazer sabedoria. O que você acha que é a sabedoria divina, aplique-a. O que você acha que é justiça divina, aplique-o. E assim por diante. Disso se trata. E então, o que acontece é que nós assumimos, com nossas limitações, mas assumimos, fazer justiça e não dizer: não é assunto meu, eu não sou Deus para julgar. Se Deus vai julgar, então que Ele, como só Deus pode julgar, que faça Ele. Não importa se eu julgar bem ou mal, igualmente Deus vai corrigir. Exatamente o contrário. Agir, assumir com sensibilidade e com responsabilidade, como se o divino vibrasse dentro de mim e me chamasse a fazer. Do mesmo modo, buscar a razão de todas as partes, assumindo que todos têm algo de razão, porque todos têm algo de divino. E todos têm alguma miséria também. Todos, em todas as situações, nas nobres e nas mais perversas. Não defender por conveniência momentânea, sempre pensar no standard divino que eu posso representar. Não agir por ira momentânea na hora de julgar. Não agir por revanche. Não agir por medo às represálias. Somente com o comprometimento com a justiça, com o bem, com a sabedoria, com o amor. Com tudo aquilo que nós atribuímos ao divino. Quando terminar esse Shabbat não é hoje. Eu sei que no Brasil chamam de Shabbat a isto. Em 10, 15 minutos terminou o Shabbat. Shabbat é um dia, dura 24 horas. Começou a 1h30, termina amanhã, nesse mesmo horário. Isso é Shabbat. Isto se chama serviço de Kabbalat Shabbat e Shabbat. Muito bem, quando terminar as 24 horas do dia Shabbat, começará Tisha B'Av. Tisha B'Av é o dia no qual lembramos a destruição dos 2 templos. Primeiro e depois muitas outras coisas. Depois vamos falar sobre isso, no momento dos anúncios. Os sábios do Talmud atribuem a destruição não ao tremendo Império Romano que veio e destruiu tudo. Atribuem a destruição a uma briga entre 2 pessoas, uma briga pequena desse tamanho. Por uma letra, veio toda a destruição, segundo os sábios do Talmud. Qual é a letra? Existia um senhor que ia dar uma festa muito grande. E tinha um amigo que se chamava Kamsa, e um inimigo que se chamava Bar Kamsa. Mandou o seu ajudante a que convide seu amigo, e Has v'Chalila não convide seu inimigo. Já imaginam o que aconteceu? Por uma letra, o assistente errou e enviou o convite ao inimigo. O inimigo veio na festa
E aí o dono da festa disse: você aqui, fora! Eu disse: escuta, eu também me surpreendi que você me convidou depois de toda a nossa briga. Mas já estou aqui, não me humilhe, me deixe entrar. De jeito nenhum, fora! Escuta, eu estou disposto a pagar minha comida. Me deixe entrar, está todo mundo me vendo aqui. Fora! Escuta, se você me deixar entrar, eu pago a metade da festa. Só me deixe entrar, tá bom? Fora! Eu pago toda a festa. Só não me humilhe, por favor. Fora! E a pessoa foi embora. E viu que lá tinha um monte de rabinos que estavam entre os que estavam vendo a humilhação. Ele saiu tão decepcionado com tudo o que aconteceu, que foi aos romanos e acusou os judeus de algo que os romanos não sabiam. Vieram os romanos, detectaram exatamente o defeito que ele mostrou e destruíram tudo. Essa é a história do Talmud. Segundo o Talmud, toda a destruição de Jerusalém, o templo, o exílio, o massacre que foi isso, tudo por aquilo. Alguns dizem tudo por uma pequena briga. Alguns dizem tudo por um pequeno detalhe. Alguns dizem tudo por um pouco de raiva. Alguns dizem tudo por falta de comunicação. Alguns dizem tudo por humilhação pública. E alguns dizem tudo por omissão de todos os que estavam lá e poderiam ter evitado isso. E alguns dizemos, depois de muitas vezes de ler isso, no ano 2022, talvez por tudo isso. Cada um tinha uma razão, mas não era capaz de ver a do outro. O funcionário não teve a delicadeza de olhar com cuidado, de fazer com cuidado, e fez assim. Os rabinos não se ocuparam, não se importaram. Isso não é assunto nosso. Quem somos nós para julgar, para intervir entre dois grandes e ricos e poderosos, com medo de fazer o que devia ser feito? A vítima não mediu consequências e foi acusá-los ao pior lugar. E os romanos, muito menos, mediram consequências. Eu gostaria de nos desejar, nesse Shabat, da justiça humana que pretende ser divina. Que tenhamos a coragem. Se é que verdadeiramente a divindade deixou nas nossas mãos a justiça, o bem, a sabedoria. Que tenhamos a coragem de assumir nossa divindade humana. Buscá-la, desafiá-la e encontrá-la em todos. Em todas as pessoas, inclusive nos rivais. E em tudo. Sempre. Porque ela existe. E não é um velho de barba branca que diz irrelevâncias. É o verdadeiro sentido de tudo. Que possamos encontrá-lo. Shabbat Shalom.